gente ter um volume grande para a comunidade, junto com a Conf, para direcionar um pouco as decisões de negócio de vocês. Então, a maioria deles baseados em datas comemorativas, ele vai falar um pouco mais disso, mas eu queria anunciar para vocês isso, que a gente também vai ser uma fonte de dados para vocês que gostam tanto de relatórios, que compartilham lá no grupo do WhatsApp vários relatórios entre vocês, a gente também, junto com a Conf, vai ser uma fonte desses relatórios para poder municiar vocês também nas decisões. Estou com o Pedro ali. Pedro, só para de falar um pouquinho. A gente nasceu na Clearseio, a ideia nasceu com um selo, né, um selo de confiança, onde a gente pudesse colocar esse selo de confiança no lojista, o lojista poder apresentar isso para o público, né, para o seu consumidor. Né, acho que o pessoal já deve ter ouvido falar. Esse movimento em 2015 teve um vazamento de dados enorme no mercado, né, pessoal? E nasceu a ideia ali do Pedro de colocar um aplicativo que a gente conseguisse colocar um pouco dessa responsabilidade na mão do consumidor, né? Para o consumidor se autenticar e dizer que é ele que está fazendo aquela compra, né? Quando ele faz isso, quando um pedido cai, por exemplo, na mesa, a gente tira esse pedido da mesa, melhorando a SLA para vocês, né? Fazendo com que o pedido seja entregue mais rápido e tendo mais certeza realmente que aquela pessoa que está comprando é ela mesma. Em 2018, surgiu a Neotrust como um PDF, tá? Então a Neotrust, ela usa dados de mercado que passam pela Clearseio, aproximadamente 80% do mercado passa por ali. Então a gente tem muita assertividade no dado, não é um dado que aconteceu no passado, é um dado que você tem acesso de coisas que aconteceram ontem, né? Para que você consiga tomar decisões mais assertivas. Então nasceu ali uma primeira empresa, né, a Neotrust. Em 2019, aquela busca incessante por descobrir aonde tem fraude, né? E o Pedro descobriu que tinha em trocas de devoluções muita fraude, né? Então, quando ele descobriu isso, ele foi lá e adquiriu a Send4, que hoje se chama After Sale. Então, é uma tecnologia que ajuda tanto na jornada de entrega quanto em trocas de devoluções, e a gente conseguiu resolver esse problema ali, conter esse problema de trocas de devoluções fraudulentas, tá? Vocês sabem bem o que é isso, né? Não preciso explicar. Em 2020, também lá se descobriu que nesses sistemas de influenciadores, de afiliados, tinha muita fraude também. Para que vocês tenham uma ideia, quando nós adquirimos essa empresa, metade do faturamento que acontecia dentro dela era fraude, né? Então, também fizemos a tecnologia, melhoramos tudo isso com a inteligência, obviamente, adquirida com a Clearseio, melhoramos esse serviço e hoje a Lumadi se chama Social Soul e é uma empresa que tem dentro dela mais de 40 mil influenciadores / afiliados, onde a gente liga lá os varejistas e o influenciador para gerar GMV. Em 21 aconteceu o spin-off, então a Clearseio ela fez o IPO. Quando o IPO aconteceu, aquele monte de empresa ali dentro, obviamente, o pessoal olhou e falou: ó, você precisa tirar essa empresa de dentro, isso aqui vai impactar muito em governança, enfim, nas questões internas da Clearseio. Então o Pedro recomprou isso tudo, tirou de dentro da Clearseio, formou um grupo, e o grupo hoje faz parte do aplicativo, a Neotrust, a After Sale e a Social Soul. Legal? Então hoje a gente está com um avanço tecnológico enorme, temos mais de 3 mil lojas que usam algumas das nossas soluções, principalmente o nosso selo de confiança e o aplicativo. Então, vou trazer um pouco de informação de Neotrust para vocês, tá? Fechamento de 22, um pouco de tendência para 23, um aumento muito expressivo em alimentos e bebidas, né? Muito impulsionado aí, inclusive, pela pandemia, né, pessoal? Então, a gente tinha um volume de pessoas comprando lá antes da pandemia. Quando a pandemia aconteceu, uma infelicidade, mas essa infelicidade fez com que a gente mais do que dobrasse o número de consumidores que a gente tem no e-commerce hoje. Então, muito impulsionado por isso, seguido aí por beleza e perfumaria e moda e acessório, embora tenha caído um pouco, né, 4 pontos percentuais, ela ainda é, em volume de pedidos, a maior que tem, tá? E quando a gente fala de faturamento, também teve uma queda agressiva em telefonia, né, em faturamento, porém também se mantém como líder, e quando vocês percebem aí em faturamento, moda e acessório é a única que está nas duas linhas, e em faturamento subiu ali quase 6 pontos percentuais. Bom, aqui um pouco de meio de pagamento, então está muito claro para a gente que o Pix vem tomando conta
substituindo aí o boleto, né? Ele cresceu bastante aí, ó, 10,8 pontos percentuais, e ela está muito relacionada a ticket médio, né? Então, provavelmente na farmácia o pessoal está percebendo aí que o Pix tem ganhado bastante relevância. O ticket médio mais baixo, ele tem muita penetração. E, obviamente, o cartão de crédito ali continua como o maior em meios de pagamento. Quando a gente olha o faturamento, né, e número de pedidos, você percebe um faturamento que tem subido, né, mês a mês, algumas quedas, mas ele tem subido. E desculpa, o número de pedidos. E em faturamento você percebe que está um pouco mais baixo, justamente por essa questão aí do pessoal usar o Pix para compras de ticket médio mais baixo. Um pouco de frete aí, né? O frete não é fácil, né? A gente controlar isso. A gente tem percebido, né, que o frete grátis, obviamente, ele ganha muito espaço e tem crescido. Não a números galopantes, mas ele tem crescido, porque isso, a pressão que está tendo, o consumidor está com pouco dinheiro, né? Pouco crédito no mercado, então essa pressão, esse impacto aumenta aí um pouco de cobrança de frete. E quando você vê o frete médio, ele tem uma certa estabilidade desde 2019, agora a gente atingiu ali o maior patamar aí no frete médio de aproximadamente R$25. Um pouco de tendência, né, e projeção, então a gente imagina sim que agora em 23 a gente vai ter um crescimento muito suave, muito leve, né, um pouco mais de 2% aí no e-commerce brasileiro, e quando a gente olha para faturamento, a mesma situação se repete aí perto de 2% ali também de aumento no faturamento. Então, não é uma questão só de andar de lado, mas é uma questão também política, né, pessoal? Que a gente não está num momento tão fácil assim, para que a gente tenha um crescimento tão expressivo quanto você vê de 2019 para 2020. Bom, então as apostas, né? As apostas são, bom, crescimento mais expressivo para a categoria de alimento e bebida, né? Então isso aqui se consolidou, efetivamente consolidado, né? A consolidação também de pets e farmácia, a gente vê que tem ganhado muita relevância, né? Então o crescimento é maior que a média. A retomada, obviamente, da penetração do canal. Os pequenos e médios sellers deverão melhorar, né, a sua performance em relação aos grandes, né? Principalmente quem é aquele mais de nicho, aquele que atende um público mais específico. E o Pix continuará crescendo e tomando conta dos meios de pagamento, tá? Principalmente aí quem já está conseguindo usar um parcelado, por exemplo. Então, isso daqui é uma tendência muito forte. Pessoal, muito rápido, muito breve, eu tinha pouco tempo, eu cumpri minha meta.